Pokémon, o motivo de muitos dos meus dias com um sorriso no rosto, vendo um deles evoluir, mas realmente, vou mostrar que tudo, praticamente tudo, dado na mão de um simples ser humano, pode ter um lado sombrio, caso essa pessoa queira. Esses dias aconteceu um vazamento da Game Freak, que eu já tô meio atrasado em falar nisso, mas eu queria muito contar. Então, continuando, para uma empresa grande como ela, isso é uma péssima notícia, porque muitas vezes pode acontecer que coisas que não são realmente originais do vazamento, e as pessoas podem dar uma adicionada neles, entre eles lá. Mas querendo ou não, isso é interessante, né? A pessoa, se tá muita gente prestando atenção nisso, cheio de meme no Twitter sobre, então vai acabar viralizando. Então eu vim falar sobre uma das histórias, que é a que o pessoal mais tá falando, e a mais macabra delas, que é a história do Typhlosion, de acordo com esses vazamentos, obviamente. Então senta aí, é um vídeo rápido, é somente essa história, então fica aí um pouquinho, tá? E já deixa o like, porque o vídeo tá bem legal e essa história eu tive que ficar escrevendo um tempinho. Então, ok, vamos lá. Uma vez, uma jovem estava andando pela floresta, cortando plantas, flores e madeira para colocar na fogueira, pois ela morava em uma pequena vila. Ela acaba se perdendo em meio àquele grande lugar, em meio às montanhas lá perto, e acabou achando algumas pegadas de um Pokémon que ela conhecia, que seria o Typhlosion. Mas ela não encontrou o Pokémon, mas sim um homem dito bonito pela história, que a disse que iria mostrar o caminho de volta. No entanto, já era pôr do sol, e andar pela floresta à noite seria muito perigoso para ela e para o homem. Então, ele a chamou para passar a noite em uma caverna ali perto, para que no dia seguinte ele iria levar ela para a vila dela de volta, para se encontrar com sua família e as pessoas que ela conhecia. A menina aceitou, e ele acabou a levando para aquela caverna, em que os dois ficaram lá por um tempo até o Typhlosion, até o homem, precisar sair para pegar alguma coisa para comer. E depois de um certo tempo, o homem trouxe comida para ela, trouxe algumas berries, e eles ficaram naquela noite, naquela caverna ali, esperando a noite passar para no dia seguinte, de acordo com ele levá-la para abaixo da floresta até a vila dela novamente. No dia seguinte, a jovem já ansiosa, achando que iria enfim voltar para sua vila, esperando o homem acordar para levar, mas isso não aconteceu. O homem acabou dormindo o dia inteiro e não levou ela de volta para a vila. E ela deixou o homem dormir lá, eu não sei porque exatamente, não sei se ela achou que ele estava cansado, mas ele a deixou ela dormir. E ele só acordou à noite. E como já era noite novamente, ele falou que ainda assim não seria a melhor opção levá-la de novo para a ilha, a vila. E acabou ficando mais uma noite lá, e do mesmo jeito da última noite, saiu para pegar algumas berries e alimentou com berries verdes. Ela começa a ficar um pouco preocupada, porque essa rotina toda continua por um bom tempo. Dele dormindo de dia, saindo à noite, dando para ela de comer as berries e o que encontrava mais. Já estava preocupando pela floresta, ela podia estar sendo procurada. Ela estava com medo de algum dos aldeões acabar se perdendo na floresta, praticamente como ela. E certa noite ela viu aquele homem se transformar em um Typhlosion. Ela não entendeu muito bem se ele era um Typhlosion, se ele era um homem que transformou em Typhlosion, se ele tinha uma habilidade especial de se transformar em Pokémons. Ela não entendeu muito bem. No entanto, depois desse tempo, passou-se muito tempo e o inverno chegou. E ele pediu que a jovem saísse um pouco daquela caverna e pegasse algumas madeiras para fazer uma fogueira, enquanto ele saía para procurar comida de alguma maneira. A jovem, enquanto pegava a madeira e o Pokémon outras tarefas na floresta, o Typhlosion /homem viu quem possivelmente poderia ser o pai daquela jovem, a procurando. Indignado, o Pokémon volta para sua caverna e fala. A jovem, apreensiva, pediu para que não fizesse isso, que ela não poderia viver mais ali sabendo que do lado dela está a pessoa que matou uma pessoa da sua família. O homem /Pokémon, enfim, cedeu àquele momento e falou que ok, não iria fazer nada com o pai dela ou quem estivesse lá por perto. Mas passado um pouco de tempo, o pai da menina, possível pai, pelo que o Typhlosion pensou, cada vez mais ia chegar na caverna. Vale dizer que quando chegou o inverno, o Typhlosion cavou um pouco mais e tentou ir um pouquinho mais para trás da caverna para, tentar se segurar do frio, para reter mais calor lá por dentro. Mas, independente disso, sempre que passava o tempo, o pai da menina sempre ia chegando mais perto daquela caverna. E teve um dia que ele não se segurou mais. Ele falou que precisava encontrar ali, porque não ia permitir que o pai dela a levasse de volta. Porque naquele momento o Pokémon
o homem, já tratava aquela jovem como sua parceira, como a sua esposa. Isso mesmo. Aquele tripulante já estava fascinado por aquela jovem. Ele foi encontrar o pai, mesmo a moça pedindo que não. Mas diferente do que vocês podem achar, o Pokémon, sim, ele foi derrotado. Não fala a história exatamente o que aconteceu, não até onde eu sei. Mas antes de ser morto, antes de sair da própria caverna, ele falou algo para a menina. E os queime e cante até a música. Cante uma música até que o fogo se apague. E assim ela o fez. Depois de mais um pouco de tempo, o pai encontrou ela dentro daquela caverna com o bebê Typhlosion. Bizarro. Esse tempo inteiro, aquela pessoa teve um filho com um Pokémon. Ok, continuando. Com o tempo que se passou, e depois de ver tudo aquilo, o pai, triste, mas ao mesmo tempo pegou ela e o bebê Pokémon e a trouxe para a vila. E fez uma pequena barraca, uma pequena casinha de abrigo para o bebê. Com o tempo, as crianças do vilarejo começaram a maltratar aquele pequeno Pokémon e a garota, sabendo de como tem acontecido. Sabe como é, né? Cidade pequena, as coisas acabam sendo descobertas muito rápido. E vendo isso, a garota não aguentou mais aquela tristeza inteira, principalmente do Pokémon, e pegou e acabou saindo para a floresta, onde nunca mais os dois foram vistos. Nossa, agora que acabou, é muito difícil falar isso realmente. Eu escrevi isso aqui só para eu me lembrar como é que eu ia contar essa história exatamente. E eu realmente não acredito que isso seja verdade, e sim uma fanfic de quem hackeou a empresa lá. Mas ainda assim é muito interessante. Eu realmente não sei muito o que pensar. Eu espero que isso não seja verdade. E realmente, mesmo que fosse verdade, depois de toda essa repercussão, eu duvido muito que a Game Freak realmente falaria que, ah não, essa história realmente é do Pokémon e aconteceu realmente. Mas enfim, o que vocês acham dessa história? Manda aí nos comentários. Esse vídeo foi um pouco diferente do que os outros que eu mandei, só que eu realmente queria falar sobre isso, porque eu gosto muito de Pokémon e eu vi muitos vídeos sobre isso. Existem outras histórias de Pokémons e eu não sei se eu vou trazer provavelmente, porque a que mais foi chamada a atenção foi essa. Mas ainda assim é uma história muito legal, entre aspas, né? Uma história muito interessante que acabou vazando do resto dos vazamentos de jogos da Game Freak. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, realmente, deixa o like e compartilhe, porque eu não sei mais o que falar sobre isso. Então, até a próxima.